Olá, galera. Eu sou Esté do P1 de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para apresentar um vídeo sobre a matéria de Química Geral. E dentro dela eu vou apresentar determinados assuntos como o processo de dissolução, soluções saturadas e solubilidade. Darei início falando sobre o processo de dissolução. E para facilitar o entendimento, irei começar com a definição do que é o processo de dissolução. Dissolução nada mais é que o processo de dispersão de um soluto no solvente que conduz à formação de uma solução. Ou seja, para que ocorra uma dissolução, é necessário que haja um soluto e um solvente. Este processo pode implicar a quebra de ligações intermoleculares e também de ligações intramoleculares. Durante o processo de dissolução, as partículas de soluto estabelecem interações com as moléculas de solvente. Estas interações podem ser de natureza eletrostática, que no caso está relacionado a misturas de substâncias iônicas fundidas e em solutos iônicos. De natureza química, que está relacionada a ligações de hidrogênios ou através de forças de Wenz, que está relacionado a solutos apolar num solvente polar. O estabelecimento dessas interações entre o solvente e o soluto denomina-se dissolvatação e conduz à estabilização do sistema soluto-solvente. A dissolução de uma substância no solvente pode ser descrita numa sequência de 3 passos. O primeiro passo está relacionado à separação das partículas de soluto. Para que ocorra esse primeiro passo, é preciso que a ligação esteja ocorrendo em condições fundamentais, que deve existir inicialmente atrações entre o soluto e o solvente. Ela poderá ocorrer através de dissociação, que é o processo que separa as partículas do soluto e envolve a absorção de energia, que logo será um processo denominado como endotérmico, e através da solvatação, que é um processo que está relacionado à manutenção das partículas de soluto separado, que envolve liberação de energia, logo será um processo exotérmico. O segundo passo está relacionado ao afastamento das partículas de solvente para formar espaços que serão ocupados pelas moléculas de soluto. Já o terceiro está relacionado ao estabelecimento de interações entre as partículas de solvente e soluto para que forme a solução. Em termos energéticos, o passo 1 e 2 requerem energia, enquanto o passo 3 libera energia. Em termos cinéticos, a rapidez da dissolução é influenciada por vários fatores. Em primeiro, destaca-se a natureza do soluto e solvente, que quanto maior for a afinidade entre ambos, o soluto e o solvente polares, mais rápido é o processo de dissolução. Em segundo, temperatura e pressão, principalmente no caso de dissolução de gases em líquido. A influência da temperatura na rapidez da dissolução vai depender do efeito que aquela tem na solubilidade do solvente em questão. Solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se pode dissolver numa determinada quantidade de um solvente a uma dada temperatura, obtendo-se uma solução saturada. Em seguida, se estabelece o grau de insaturação da solução, que está relacionado à rapidez da dissolução, que é tanto maior quanto mais afastada da saturação em relação à solução. À medida que a solução se aproxima do ponto de saturação, a rapidez da dissolução é cada vez menor. A convenção. A presença ou ausência da convenção afeta a rapidez de dissolução do soluto no solvente. Convenção é um processo de transporte de massa ou calor em fluidos, líquidos ou gases, de forma a torná-los homogêneos. Este processo pode ser natural, convenção natural, que é o movimento do fluido devido a diferenças de densidade, ou forçados, convenção forçada, que está relacionada à agitação. A presença de convenção forçada, que está relacionada à agitação, aumenta a rapidez da dissolução.
E, por fim, a área de superfície de contato. A área de superfície de contato entre o soluto e o solvente depende do estado de agressão do soluto. Um cristal tem uma área de superfície muito menor que uma massa equivalente de material finamente dividido. Quanto maior for a área da superfície de um soluto, maior é a área de contato entre soluto e solvente, o que leva a uma maior rapidez de dissolução. O que exemplifica isso é a dissolução de 10 gramas de sal fino, que será mais rápida do que 10 gramas de sal grosso. Entrando no segundo assunto, iremos falar sobre solução saturada. E para que fique mais fácil de compreender o assunto, iremos começar com a definição do que é solução. Solução são misturas homogêneas de 2 ou mais componentes, nas quais as substâncias que as constituem encontram-se distribuídas de forma uniforme pelo sistema. Anteriormente, falamos sobre a definição de solução e agora iremos falar sobre o que é solvente e o que é soluto. Soluto é uma substância que é dissolvida pelo solvente e solvente é a substância que dissolve o soluto. Corpo de chão é a parte do soluto que não se dissolve no solvente e fica no fundo do recipiente. Retornando ao assunto anteriores, falando um pouco ainda sobre o solvente, ele tem como potencial ser um líquido, um sólido ou um gás, embora o solvente seja normalmente um líquido, como sempre foi citado em assuntos. As substâncias podem ser caracterizadas quanto à sua saturação. Uma solução saturada é o que iremos falar nesse assunto. Solução saturada é aquela que atingiu o limite de solubilidade, ou seja, qualquer adição do soluto vai ser precipitado e não dissolvido, formando um corpo de fundo ou um corpo de chão. Retornando à imagem que já foi vista aqui no vídeo, isso é a melhor explicação para uma solução saturada. Estamos vendo uma grande quantidade de soluto que foi precipitada e não dissolvida e terminou formando um corpo de fundo. Agora falarei sobre alguns critérios que são necessários para a classificação de uma solução. Para ser denominado como solução, o primeiro critério está relacionado ao estado físico. Solução gasosa. As moléculas estão distantes umas das outras e encontram-se em movimentos rápidos e caóticos, colidindo entre si e com a parede do recipiente. Somente se difere do gás puro, pois suas moléculas não são iguais. Um grande exemplo é o gás de cozinha, que vale ressaltar que o gás de cozinha, propano e butano, não tem mau cheiro, sendo adicionada a ele uma substância mercaptã, que denuncia qualquer vazamento por possuir odor característico. A solução sólida é constituída por componentes sólidos. Uma grande dificuldade encontrada pelas indústrias é a preparação de soluções sólidas, pois não basta pulverizar os componentes, considerando que estes podem cristalizar separadamente. Assim, o método mais eficiente é fundir os componentes juntos e depois resfriar a mistura. Um exemplo da solução sólida são as ligas metálicas. O anel de ouro, uma solução sólida de ouro em diferentes composições. Moeda de centavos, composta por aço, liga de ferro e carbono e revestida com cobre. Nos líquidos, é constituída por várias partículas. São muito comuns, principalmente as aquosas. Um exemplo disso é o soro fisiológico e a água do mar. Água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Essas soluções são muito comuns e úteis no Brasil. O segundo critério está relacionado à natureza do soluto. A solução molecular, as partículas formadas são as moléculas, ela não conduz elétrica, que é o caso da açúcar na água. A solução iônica, as partículas são íons e conduz corrente elétrica. Exemplo, o cloreto de sódio em água. A água, através da dissolução, conduz corrente elétrica em soluções iônicas. Isso significa que há um movimento iônico provocado pelas separações dos íons sódio e cloro. Portanto, essa solução conduzirá corrente elétrica. O terceiro critério está relacionado à solubilidade do soluto. O componente em maior quantidade é o solvente e os demais são os solutos. Dois termos usados informalmente são forte e fraco.
respectivamente concentrado e diluído, e indica a quantidade de soluto na solução. Quanto maior for a presença do soluto, maior concentrado ela está. A solubilidade de um soluto é a quantidade máxima que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente. A temperatura e pressão constantes, sabendo que esses fatores alteram a dissolução. A solubilidade de um soluto é a quantidade máxima que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente. A temperatura e pressão constante, sabendo que esses fatores alteram a dissolução. Assim como base na solubilidade, as soluções podem ser classificadas em solução saturada, que é aquela que a quantidade do soluto é igual ao solvente, solução insaturada, que é a quantidade do soluto inferior à especificada pela solubilidade, e a solução supersaturada, que é a quantidade excedente àquela especificada pela solubilidade. Em resumo, soluções são formadas pela união de duas ou mais substâncias, em que sempre deverá existir um soluto e um solvente. Concentração não passa de um parâmetro de medição e referência que indica a quantidade de soluto no sistema. Então, entrarei no terceiro assunto da matéria, falando sobre solubilidade, e irei adaptar os mesmos métodos dos assuntos anteriores, começando com a denominação do que é solubilidade, pois ao longo do percurso ficará fácil o entendimento sobre o assunto. Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido. Um princípio comum em solubilidade é que semelhantes se dissolvem semelhantes. Isso quer dizer que um soluto polar tende a se dissolver em um solvente polar. O mesmo é verdadeiro para substâncias apolares, ou seja, apolar se dissolve em apolar. Um exemplo para esse princípio são os hidrocarbonetos apolares, que apresentam pouca solubilidade em água, que é um composto polar. Irei falar sobre o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade determina a capacidade máxima do soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura. Em resumo, o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada condição. Como exemplo, está mostrando na imagem um gráfico que tem relação entre um solvente e um soluto conforme as condições de temperaturas. O produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio diretamente relacionada com a solubilidade. O seu cálculo permite determinar se uma solução é saturada, insaturada ou saturada com precipitado. Esse cálculo está relacionado com o equilíbrio de dissolução e a concentração de íons na solução. Isso porque o produto da solubilidade refere-se ao equilíbrio de dissolução de substâncias iônicas. E por fim, iremos falar sobre curva de solubilidade. A capacidade de solubilidade química de uma substância submetida a alteração de temperatura não é linear. A variação da capacidade de solubilidade em função da temperatura é conhecida por curva de solubilidade. A maioria das substâncias sólidas tem o seu coeficiente de solubilidade aumentado com o aumento da temperatura. Assim, a solubilidade de cada material ocorre de maneira proporcional conforme a temperatura. Cada substância possui uma curva de solubilidade própria para um determinado solvente. A variação de solubilidade é considerada linear quando não está sob influência da temperatura. Para conhecer a variação, é preciso observar a curva de solubilidade. Como é mostrado na imagem acima, a curva de solubilidade está sendo destacada pela seta de saturação. Então é isso, no vídeo foram apresentados 3 assuntos que são considerados de níveis básicos para a química geral, que eles dão como entrada para que você tenha noção de fundamentos básicos da química geral. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.